Você quer Tá. falar do Hannick? Pô, eu não tenho nada a falar do Hannick, não. Foda-se o Hannick. Então temos uma coisa muito relevante pra falar do Hannick. Ah, é? Pronto. Tudo que tinha de relevante pra falar foi dito. Perfeita análise em cima do Hannick. Fala aí, Graki, e waifus são erradas. Fala aí, galera. Eu sou o T e eu já desisti de tentar entender. Vamos só tentar explicar. E hoje a gente tá aqui pra fazer o nosso repórter aqui, que deve acontecer de maneira recorrente, sobre o metagame OCG. Tá uma maluquice, tá uma loucura doida aqui de coisas surgindo, coisas acabando, coisas indo embora, e decks que não morrem, decks que se reinventam. E hoje a gente vai eu vou tentar entender, certo? Eu que tô aqui no... Nossa, Gri, mas você tá no Japão. Sim, eu estou no Japão, eu também não estou entendendo. Então vamos lá, vamos fazer esse esforço coletivo aqui. Sim, galera, e é importante frisar, né, que tá valendo a nova coleção do Elite Nexus. Pra gente não ter se essa coleção só chega em agosto, mas pra lá, no OCG, já é realidade. Então, esse primeiro reporte que a gente tem da Road of the King, por exemplo, já traz o impacto dessa coleção nesses decks, principalmente com Purrely, com algumas coisas de Synchron, e isso causou um giro grande no metagame. A gente vai tentar entender aqui se esses lançamentos são suficientes para causar o giro que causou, ou se foi simplesmente causalidades e coisas que iriam acontecer mesmo em algum tempo. Bom, muito bem. Então, até então, depois da banish no Tiara Limits, né, o Purrely conseguiu ali o top do competitivo. Obviamente isso moldou como estava o formato. Tinha ali alguns decks seguindo, não tão de perto assim, mas estava por ali, que era o Kashtira, o Super Heavy e variantes, principalmente com Adamant's Peito. E eu acho que se a gente fosse colocar um Tier 1 no OCG, talvez nem todos eles ficassem em Tier 1, né? Mas assim, tava nesse range, né? Purrely, Kashtira, Super Heavy. Acho que dá pra nichar bem nesse trio aí, não é? Pré do Elite Nexus. Teve ali uma ascensão do Vanquish Soul também, né? Porque é o típico deck que o CG gosta, que ele faz um combo simples, gera um follow-up e snowbola durante o game ali. Como a engine que ela é forte, ela consegue agressivar em algum nível, né? Porque coloca os bichos fortes na mesa rápido, entendeu? Os bichos grandão na forma dos boss monster. O próprio Tiara Laments, né? Que é o deck que, mais uma vez, o CG sendo o CG, né? Impedindo o deck de morrer. Assim, o deck ele tá se jogando na cova, ele fala socorro, me deixa descansar, e o cara, não, vem aqui, tem mais carne aí pra me tirar desse defunto, esse presunto semi-morto. Tem também o Kashtira, né, que você já falou aí, que também é outro desse, né, que tudo foi limitado, o deck falando, pelo amor de Deus, você vai jogar 9 rounds, eu vou brincar 6, cara, não joga comigo não, por favor, e a galera ainda quer jogar, entendeu? E aí os decks que eles existem de maneira periférica porque perdem pra side deck, né? Runic, Labyrinth, etc, etc. Por que eu tô falando disso, né? Porque é mais ou menos o escopo de como tava o jogo pré do Elite Nexus. Do Elite Nexus trouxe algumas coisas, incluindo, por exemplo, cartas pro Purrely, que já era o deck disparado lá no OCG, em questão de uso e de conversão. E trouxe suportes novos, né, que são bem bons, inclusive. A Trap, na verdade, é um pouco mais ou menos, depende muito do formato. Mas o fato de ter o Pichão Preto agora, o Noah, que é o monstro que lista a Sleep Memory, faz muita diferença. Muita diferença mesmo. E isso é muito bom. Imaginava-se que teria um boom maior de Purrely. Só que, depois do Elite Nexus, nessa troca, a conversão do jogo tá dessa forma que você tem. Pelo menos no primeiro reporte, tá? Com o Purrely no topo, mas seguido muito, muito, muito de perto com o Mathmech, que em reporte anterior algum teve alguma mínima conversão competitiva
nos reportes que a gente teve do OCG. E agora, entre aspas, do dia pra noite, passou a ter. O Despia e o Tiara tendo uma conversão ali em seguida, novamente, não deixando o Tiara morrer, mas o que me chama a atenção é que, do nada, o uso de Caixeira cai pra caralho, e o Super Heavy, pelo menos nesse primeiro reporte, saiu um pouco do campo de vista da gente. Cara, o lance do Super Heavy é Maxi, né, cara? Tipo assim, se as pessoas elas não se sentem confortáveis em usar... de novo, isso aqui é conjectura minha, né? Uhum. Mas é um deck muito forte, cara. É um deck que vai primeiro, estabelece o campinho dele lá. Ele não perde para as mesmas coisas que o Purely e o Mathmech perdem, né? Tipo assim, principalmente o Purely, né? Você não quer usar exatamente blowouts contra ele, porque o Noir fica inafetado ali. Você precisa de coisas específicas para lidar com ele. E usar um deck que estabelece uma board com várias coisas, vários problemas para lidar, num meta em que as pessoas geralmente não usam, ou pelo menos não tão ativamente caçando decks de montar campo, é um deck que ele vai muito bem. E hoje, apesar dele não estar muito bem representado aí, e não ter tantos tops assim, ele é um deck que ainda parece rouba algumas vitórias, alguns tops, né? É o típico comportamento de deck de combo daqui. Ele surge, é uma tendência em determinado giro, em determinado contexto de meta, e aí acaba que surgem outras coisas, né? Surgem outras ideias. E é muito interessante você ter falado do Mathmech, porque, tipo assim, do último reporte pra esse, tem um intervalo de tempo. E nesse intervalo de tempo, o Mathmech meio que foi descoberto, entendeu? Uhum. Ele foi surgindo ali como um deck que, pô, topou uma coisinha aqui e ali. Os players começaram a dar um pouco de atenção e até que chegou no ponto que a gente tá agora, que perceberam e falaram, caraca, esse deck, ele realmente é bom. Ele tem características boas contra o melhor deck e ele supre algumas deficiências que o melhor deck tem, entendeu? Uhum. Eu acho que é mais por essa questão. Castira é o que eu expliquei ali antes, né, cara? O deck pede pra brincar, né? Pelo amor de Deus. Normal Pathfinder, efeito, Ash, passo. Parabéns. Mas é foda, o que eu vejo um pouquinho diferente. Por exemplo, pro Super Heavy. Olhando de fora, o que eu consigo imaginar sobre? Parece que o Super Heavy é um deck, porque o Maxi tinha antes, e mesmo assim ele tava lá batendo com boa representatividade desde o último meta até esse. E ele tava lá, batendo, e o Maxi existiu. Qual a diferença, pelo que eu entendi aqui? O Purely era o deck que tava conseguindo bons spots, enquanto o Tiara não tinha tomado a última lista. O Purely já tava conseguindo bons spots competitivos. Quando o Tiara saiu, foi um movimento natural do Purely subir. E esse impacto inicial, o Purely passa a ser um foco. E mesmo assim ele se manteve lá, o que é um grande mérito para um deck. Mas, no decorrer do tempo, pelo que eu vi aqui, pelo menos olhando as decklists dos últimos reportes, a gente vê que tem preocupação com o Purely? É claro que tem. Tem Kaijus nos decks da galera, tem Exidian Core, tem o TTT Fake que pega várias cartas, dentre ela a Herald of Abyss que lida com o Purely. Mas isso já era visto no meta anterior, pré-Duelist Nexus. Nesse aqui, em toda a decklist que eu vi, pelo menos as decklists que foram mostradas, a gente vê Draw, e isso não é pra Purely, por exemplo. A gente vê cartas como... eu acho que é só o Draw mesmo. O Draw meio que pega o Purely, né? Ah, mas... porque ele fica lupando o menininho lá. Tipo assim, não é ideal, mas funciona, sabe? Tipo assim, dá uma atrasada. Ok, o ponto é que em momento algum nos últimos reportes isso foi usado. E eu acho que é algo que dá pra perceber de uma semana pra outra. A menos que os japoneses estejam jogando videogame ao invés de jogar Yu-Gi-Oh! O que eu consigo sentir, o que eu consegui imaginar... Outra cartinha que eu vi que tem esses moldes aqui também, que eu vi em algumas decklists, inclusive na Road of Taking, se você entrar, tem no Purely, é o Ogre. Que o Ogre pega o My Friend? Pega. Ele tá sendo usado por causa do My Friend? Eu acho um pouco difícil. O que me soa é que tá tendo por causa do giro de deck, o Purely e afins se sentiram confortáveis de atacar um deck que tem um FTK, que você só não toma se tiver cartas como o Maxi, e você tá apostando num cara ou coroa, literalmente, para poder ter isso ou não. E quando os decks incorporaram essas abordagens para pegar esse deck, já que contra um Purely tem uma abordagem diferente que você vai colocar no teu site, por exemplo, empurra ele para fora do meta. As techs, que, dentre outras coisas, pegam também esse deck específico, mas porque esse deck específico é o Super Heavy, ele é FTK, style mesmo. Então, essas cartas aqui são hard para impedir o FTK. O Ogre, o Draw e o Maxi, que pega Purely, pega.
Mas eu penso que o principal motivo delas são o Super Heavy. E esse é o motivo dele ter sido empurrado pra fora. Porque ele já existia, o Purrely principalmente já existia como o principal deck no outro formato. Mas eu acho que de longe o que incomoda mesmo se jogar e passar a jogada e não ter o que fazer é o Super Heavy. E aí eu vi esse comportamento em várias decklists diferentes, por isso que eu imagino que esse seja o motivo da queda dele. Sim, faz sentido. O meta, tipo assim, antes de acontecer isso tudo aí que você falou, realmente ele tava orientado inclusive pra menos hand trap, né? Por conta da maneira como o próprio Pure ele tava jogando. E aí um meta com menos hand trap, o deck igual Super Heavy, o próprio Adamantipator, eles, pô, minha vez aqui, entendeu? Vou estourar você, abrir esse campo aqui. Minha vez aqui. Mas pô. Mas é justamente isso, entendeu? Realmente a galera tá tentando, o famoso tentar abraçar o mundo, né? Vou colocar aqui, tipo assim, não é o ideal essa hand trap, mas eu vou colocar ela porque ela pareada com alguma outra coisa, ela consegue parar esses decks que são os melhores, né? Tipo assim, o Purely, o Mathmech, que são os dois principais, eles não exatamente param pra uma única hand trap, eles têm um volume de jogo muito bom, né? Toda carta de Purely é tentativa de jogada. O Mathmech, historicamente, ele é um deck que leva a hand trap de maneira bem tranquila, até a Engine de Cyberse ela é bem resiliente, né? Da maneira como ela tá jogando hoje. Então você precisa de 2 cartas pra tentar parar ele. E aí e por isso, é o que você falou, né? Acaba pegando de tabela os decks de combo que só querem tentar fazer o FTKzinho dele, tadinho. Deixa eles fazer os FTKzinhos dele. Que eu acho que o Purrely, e isso eu acho sinistro, porque ele é um deck que ele é muito diferente. E o fato dele ser diferente ao mesmo tempo, nesse momento ele tá sendo o melhor deck, ele coloca todo um giro de jogo em volta dele. O que isso significa? Que é um deck onde uma das principais questões é chegar no Noah inafetado com as interações que o Noah faz e, enfim, follow-up, por exemplo. Acho eu que o mundo ideal do Purrely qual é? Eu vou buildar meu deck de Purrely do jeito que eu quero. O que eu quero? Eu quero colocar todas as cartas que eu posso usar de engine e eu quero que meus descartes sejam bons. Ou seja, em segundo dá pra fazer algo nesse sentido também, né? Porque você tem muita tentativa de jogada. Então quanto mais tentativa de jogada eficiente, melhor. Então com certeza os caras queriam colocar, sei lá, mano, Dark World, Salvation, meter o Volcanic junto, ter descartes bons, né? Pra fazer valer a pena. Quem sabe Prosperity ou algum pote que não tem aí, algum TTT fake ou algo do tipo. Imagino que seja nessa vibe. Ou seja, o deck de Purrely é isso. E aí ele chega no Noah. E se esse deck é o mais representado, qual é a implicação disso? Como que eu ganho desse deck? Se ele é resiliente para hand trap, por exemplo, eu tento tirar a porra do boss, né? Se a jogada dele é investir naquilo, se eu tirar ele do meu campo com Excision Core, com Kaiju, com Kurikara, ou qualquer merda do tipo, eu tô bem. Por mais que o cara pegue e follow-up, eu tenho uma chance de tentar matar ele ali, por exemplo. Mas o que é que isso favorece? Automaticamente, esse tipo de coisa. Decks de FTK. E no OCG tem muito. Eles só são empurrados pra fora por causa do Maxi, por exemplo. Mas é um cara coroa forte. O Maxi sozinho não vai segurar. E aí é que entra deck como o Super Heavy, ou qualquer outro deck de combo que tem por aí, que eu imagino que são muitos, mas não vou conseguir listar. Então isso favorece esse tipo de deck, nesse tipo de formato. Isso é sinistro. E quando isso acontece, você não pode deixar acontecer. Por isso que o Purrely, por exemplo, acaba usando mais hand trap do que seria o ideal, eu imagino, pro deck. Justamente para que, nesse cenário, esse tipo de deck de FTK cresce. E eles não podem crescer, porque se eles jogarem eu vou perder, por exemplo. Então, creio que aí cresce uma dinâmica, porque apesar de parecer que é um formato de, entre aspas, board break, tire o meu boss do campo, não é. O formato é exatamente o contrário. É um formato com múltiplas hand traps, e ao mesmo tempo te vira para conciliar com a porra do Noah, que fica no campo. E é aí que eu acho que entra, que diminui o Kashira, que é um deck que até pode tomar, até consegue fazer alguma coisa, eles usam Pathfinder, alguma coisa que procura campo e tal, mas tá muito fraco pra conseguir alguma coisa. E no formato com muita hand trap, como parece ser esse, e o Mathmech, que além de conseguir diferenciar um pouco na forma com que o Purrely, com os outs de Purrely, mas ele também cabe muita tech. E eu acho que o meta passa a se orientar pra isso, um formato de hand traps, olhando pro Purrely, claro, primeiro.
esse lance de você falar sobre os decks de FTK, inclusive, é um motivo do próprio Charlaments ele ainda ser um deck bom. Porque o Charlaments em si, ele já é uma mecânica muito naturalmente resiliente a Sand Traps. E todas as Sand Traps que a gente tem no jogo, obviamente, tirando a própria Maxi, a própria engine de tier é muito boa contra. Você não toma Ogre, você não toma. Você até toma Impermanence, mas o seu deck é baseado em Milar, e você. E tipo assim. O draw não é um problema, né? Isso. Porque, pô, basicamente você vai milar 500 cartas no seu turno do cara ali, e vamos jogar nos 2 turnos e fazer fusão nos 2 turnos, entendeu? Uhum. Então acaba com que ele é bom por causa disso. Ele coloca uns bichos grandes com muita facilidade. E tem o fator Winda também, né? Na maioria dos decks, tipo assim, se o cara não compra Impermanence de alt, poucos decks têm o gimmick ali pra tirar o Winda via engine, né? E geralmente esse gimmick via engine exige 2 turnos de sobrevivência ali pra colocar uma alt na forma de um Exceed ou na forma de alguma outra coisa. E aí acaba com que se você der esses 2 turnos pro tier, ele vai continuar milando carta, vai continuar fazendo vantagem e aí você aí já é deixado pra trás, né? O tier é sinistro, cara. Pelo menos na decklist que foi colocada aqui pra gente lá na Road of the King, de exemplo, né, obviamente não é todo deck assim, até porque o deck é muito mutável, mas todo capado, Vagabundo meteu aqui a engine de Synchron, com a Tani, que de brinde mila uma carta, por algum motivo, e aí eles meteram esses Synchronzinhos aqui, né, sinistro, cara. Aí tem o Ancient Fair Dragon, e aí os caras usam, obviamente, o Paraíso e o Perder Reino, então o Ancient Fair Dragon vira outros campos, dá pra matar o campo do Pearl e buscar o teu, e fazer jogada. Daí tem um próprio Kauzula e um Hothead. Então, tipo, tem uma poolzinha aqui de Synchros que a gente não chegou a ter no TCG porque não tem Divine nesse deck deles. São os Synchrons. Isso é muito doido. O Glow Up, que voltou da Banish por algum motivo também, né? Então, porra, isso é engraçado. Nossa, cara, parece que a Konami tirou com uma mão pra dar um pouco... Tipo assim, eu tô tirando da sua mão aqui. Tô roubando R$500 e tô te devolvendo 50 aqui. Toma. Claramente é algo que ela faria. Mas, cara, é interessante a dinâmica do Revolution Synchron e como, tipo assim, a Konami ela parece tá dando suporte ativamente para o deck que ela mesma teve que capar por ser o Tier 0 e tal, né? De todas as casas que o Revolution Synchron tem, eu acho que de longe o Charlamentes é a melhorzinha delas, cara. Porque qualquer... Tipo assim, ele por si só, ele é uma combo piece com qualquer nível 4 na mesa e tal. Porque mesmo você não tendo campo, você deixa o nível 4, usa o Revolution da mão, faz Ancient Fairy, Revolution volta ao nível 1, faz Chaos Ruler e você já começou a milar 5 cartas ali, entendeu? Uhum. E se você passa pelo campo, que hoje em dia a gente não é a consistência que a gente gostaria, obviamente, mas você tem 2 Foolishes, que tá semi-limitada no CG. 2 Foolishes, uma Terraforming e aquela trap que eu esqueci o nome da Lord of Visas. Que ela se bane lá e pode buscar os Field Spells que buscam Trevikarma. o Visas Starfrost pra mão. Isso, Trevikarma. Então, em tese, é relativamente consistente isso daí, né? Então, você tem 4 cópias de Perlereno e 4 cópias de... Como que é o nome da carta? Assim, Paraísos, né? Da Paraísos no deck. E aí, essa linha de combo plus o Revolution, que você vai usar 3... Tipo assim, o ratio de Revolution ainda não é muito... Um consenso? Consenso, exato. Não tem um consenso sobre o ratio dele. Porque, tipo assim, o combo dele é extremamente forte, só que você não é... Assim, é óbvio que você depende de consistência, porque seu deck piorou muito, porque você tem muito one-off e tal, se você mila errado ali, é muita tristeza. Mas ele também é uma carta ruim de milar, né? Você quer ver ele na sua mão pra você... É um paradoxo, né? Você quer ter muitos dele na mão, porque você quer ver ele na mão, mas você prefere ter cartas boas de milar, ou colocar um pouquinho mais de tech, porque agora o seu deck ele tá mais sensível e tal. Então, 4 aqui me parece realmente o número do jogar safe, né? Jogar safe aqui, pô. Tem o suficiente pra me comprar, mas não o suficiente pra me atrapalhar durante as miladas ali, entendeu? Cara, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe que bichinho é esse Revolution Synchron. Eu sabia quem era ele, eu sabia que ele voltava do cemitério, mas eu não tava ligado que ele é um microcoder. Ele é um microcoder. Caralho, vai tomar no cu. Se você for fazer um Synchro Summon de um Power Tool, é porque, tipo assim, na hora que você falou, antes de a gente começar a gravar, eu abri ele, aí eu li o começo, né, ó. Se você iria Synchro Summon um Power Tool Synchro Monstro, foda-se, aí eu dropei. Ninguém vai invocar um Power Tool. Mas aí a próxima linha, ou o nível 7 ou 8 Dragão Synchro, caralho, ele pode ser usado da tua mão. Então, tipo assim, Tiara nível 4 no campo, qualquer bichinho no campo,
Power 2 da mão quer dizer, Revolution da mão faz Ancient Fire Dragon. Então, tipo, caralho, eu tava tentando entender como que o Ancient Fire Dragon entrava. E tipo, beleza, ele cai no cemitério aqui, mas pra ele voltar, você já tem que ter um dragão synchro no campo, né? Como que você faz ele então? Usa essa desgraça da mão. Mano, esse bicho é roubado, velho. Eu não sabia disso não, cara. Cara, é muita camada de jogo, porque, por exemplo, Normal Summon Reinhardt levou coisa, entra Ancient Fire, levou coisa, voltou Chaos Ruler. É muita camada de jogo pra 2 cartas só na mão, cara. O oponente tem que gastar 3 cartas pra lidar com 2 suas, mano. Cara, esse bicho é roubado. 3 hand trap, 3 interação. Esse bicho é muito forte, cara. Muito, muito forte. No TCG vai ser foda, mano. Vai ter deck em volta dele, viu? Realmente não tinha me ligado nesse bicho, não. Eu vi muita gente usando o Assault Synchron. Eu vi em alguns decks por aqui e tal. Agora o Revolution, pô, parabéns. Mas tá aí, Revolution, Tiara, Synchro, Turbo, let's go. E não morre, foda-se. E parece que vai continuar, quer dizer... O Mathmech, por exemplo, como a gente falou, é um deck que já existia, né, brilhantemente, como eu disse no meu vídeo falando sobre essa parada aqui, ele existe no OCG desde que ele foi lançado. E ele nunca teve a porra de um uso. Tudo bem, o Circular foi lançado em Pot veio o Splice Tier 0, e nessa mesma coleção, posteriormente, saiu o Tiara Tier 0. Eu entendo, mas eu acho curioso em que em momento algum ele teve algum uso competitivo e agora, entre aspas, coincidentemente, ele apareceu. Como o Grill falou ali, a galera aparentemente descobriu agora o deck, né? Mas olhando aqui, por que você imagina, cara, que essa porra apareceu agora e tipo, por que tá sendo usado? A ponto de ter, entre aspas, rivalizado no Purrely, pelo menos nesse primeiro reporte. É um reporte bem curto, é um reporte bem pouco pra gente falar, mas a gente vai falar mesmo assim, foda-se. É legal, tipo assim, a gente falar sobre o deck, porque eu não, igual eu falei, eu não tô jogando ativamente, mas eu acompanho muito a comunidade, né? Então eu vi esse deck surgir, sabe? Eu vi ele começar a topar uma coisa aqui e ali, e aí, bons jogadores, né? O Shino da Next Play, o Raito, que são pessoas que têm uma influência legal na comunidade, eles começarem a dar um pouco mais de atenção pra esse deck e perceber que ele tem características boas. Porque, assim, falando de maneira estrutural, né? O que o deck ele recebeu de novo agora? Por que as estrelas finalmente convergiram e agora esse deck ele existe como um deck? Primeiro, né, tem-se a engine de Spirit, que coloca o nível 4 na mesa basicamente de graça ali, fazendo com que você faça um Alambert, um Buscando, Circular, faz toda a linha de combo que vocês já conhecem, de maneira meio que gratuita, não levando Maxi. Certo? Você revela ali o menino Spirit, ele entra, busca outro, se revela Normal Summon, e aí você não toma Maxi em todo esse processo, e o oponente dá Maxi provavelmente antes de você fazer o Exceed, ou enchain o seu Circular. E se isso acontece, você dá 2 draw pra ele, pelo menos busca um follow-up ali, busca trap, ou faz, sei lá, um hit soul com poucas summons e compra as suas hand traps. Então o deck ele tem bons planos de contingência contra Maxi, isso já é um ponto que transforma ele automaticamente num deck mais atraente. Tem o ponto de ele ser um meio que contraponto, vamos dizer assim. Ele é o oposto do Purrely. O Purrely é um deck que não consegue combar com uma carta. Ele tem uma engine extremamente extensa. Para encaixar hand trap nele, você tem que sacrificar ali vários slots. As pessoas hoje estão diminuindo a engine, né? Diminuindo o Purrely Lily, né? O pretinho lá para 2 cópias, porque você precisa de espaço para hand trap, pelos motivos que a gente falou antes, né? Para você não tomar os FTKs, que você precisa garantir que você vai ter jogo indo segundo, então não tem mais como você só garantir no volume de jogo, você tem que dar um draw, tem que dar um maxi, tem que atrasar o jogo do cara. E o Mathmech ele encaixa a hand trap de maneira muito melhor. Ele tem vários combos de uma carta, tem esse amigo aí do próprio Spirit, que ele é metade ali. O piorzinho deles, né? O que não começa o jogo sozinho, ele é metade de jogo. E tem toda a mecânica, e isso eu acho muito importante e é relevante ser dito, toda a mecânica em volta da Small World. A Small World sendo uma carta extremamente versátil. Não só isso.
não só durante o seu combo para buscar suas combo pieces e seus starters ali, como também durante o seu combo você vai comprar com, por exemplo, o Hit Soul. Se você encaixa ali, e não é muito difícil, né, porque o deck ele é montado para isso, você consegue fazer essa Small World virar uma hand trap específica que você queira, entendeu? Podendo virar uma Maxi, podendo virar um Draw, podendo virar essa Ogre One-Off, podendo buscar a própria Ash Blossom, e indo segundo contra o melhor deck, você tranquilamente também consegue buscar o Kaiju, certo? Que é a alt. E você consegue de maneira muito tranquila, colocando ali, entre aspas, um único Garnet no deck, que não é tão Garnet assim, porque ele tem aplicabilidades na Mirror, tem aplicabilidades contra o melhor deck, contra os outros decks também, se livrando de Winda, se livrando de problema, enquanto ele é buscável, entendeu? E a Small World, ela tem essa dinâmica boa, né? Porque ela pode se tornar a carta que você precisa no momento, e o que deixa esse deck versátil. Mas qual é o combo? Qual que é a jogada agora, né? O que o deck ele recebeu de novo? Dune trouxe pra gente ali os novos... Não Dune, né? É a coleção anterior, esqueci o nome, a Siak. Trouxe pra gente uns suportezinhos lá de Cyberse, na forma da fusão que vocês veem no extra deck do Mathmech maluca, que ela é basicamente uma maneira de dividir interação. Você vai fazer o Firewall 5 novo ali, não novo, né? Esse daqui é o antigo, tem o novo, e tem algumas pessoas que usam o novo, inclusive, mas dá pra você fazer ele enviando outro amigo pro grave e garantindo uma negação no cemitério, dividindo interação ali. Aí você vai ter a presença de campo, pode ser o Hit Soul, e vai ter esse Firewall novo, e também tem a trap do Mathmech, que é interação, follow, etc, tudo na mesma carta. E como que você conectou tudo isso, né? Por incrível que pareça, cara, o combo que esse deck faz, ele só existe por conta desse Link 1, que é o Link Coder. A sequência de combo dele só é possível porque esse Link 1 existe. E eu lembro que na época que ele saiu, tipo assim, eu sou um desses caras também, eu não gravei sobre, mas eu olhei e falei, cara, ok, é um extender, tipo assim, mais um extender pra o deck pra engine de Cyberse como um todo, né? Mas essa sequência de você conseguir terminar nos Link 5, né, não só esse Firewall que dá Foolish, como outro Firewall também de Siak, que é a capa de Siak lá, tem uma galera que usa também ele, que ele, se eu não me engano, ele é interação de bounce também, não vou saber exatamente, mas ele é interação em algum nível, pelo que eu me lembro. Essa linha de combo, essa sequência só existe por conta do Link Coder. Porque o fato dele voltar ajuda no seu climb com o transcode, por exemplo. Você faz Splash Mage, volta linka no Link Coder, faz o transcode, o Link Coder volta, você volta um Link 2 e você faz ali o Link 5 de maneira bem mais barata, tendo um corpo embaixo mais na mesa, fazendo ali o G-Golem, volta aí você faz outro Link 4 ou um outro Link 5. Então é interessante por conta disso, certo? Esse Link 1zinho aí, ele ajudou você a conectar esses pontos e fazer os links mais pesados, os links maiores, de maneira mais fácil. Realmente, é sinistro, cara, isso. Eu não tinha me atentado a tantas coisas assim do Mathmech. Inclusive, eu achei até um pouco contra-intuitivo até, porque apesar de ter o Mathmech aqui, a engine é bem curtinha, né? O mais curto possível. E daí os caras, apesar de preencher com Aratama, Saktama aqui, que são os Spirits, entre aspas, para jogar para cima de Maxi, ao mesmo tempo tem um Paravexi, tem Dotscaper aqui, por exemplo, que são cartas que é tudo menos ser boa contra Maxi. É fazer o máximo de corpo com o mínimo de carta. E aí tem uma variação gigantesca desse monte de extra deck, né? Que o objetivo é isso que o Grill falou. Só passando aqui por cima, acho que não sei se todo mundo nesse ponto sabe, mas por exemplo eu não sabia, mas basicamente esse Firewall aqui, ele tem um efeito que nega o ataque de todo mundo durante a batalha, mas foda-se. Mas um efeito quick, aleatório, você manda um Cyberse do teu deck ou extra deck pro cemitério, e aí essa carta ganha um atributo dele e babá, foda-se, você joga o bicho, né? Aí você joga essa fusão, que ela é uma interação se você controlar, negação de Spell Trap, se você controlar um Cyberse Link de Link alto. Então basicamente você faz isso que o Grill falou, né? Dividir interações. E aí, se a tua jogada tá no volume, e aí ele usa aqui um número bom de hand traps, plus cartas anti-maxi, College Crossouts, por exemplo, que é o standard plus Ash. Então assim, tem uma segurança mínima. Essa parada do Small World é engraçada porque é uma parada que existe aqui no TCG há 1000 anos. Eu acho que começou a ser enraizada no OCG por causa do Master Duel também, mas que veio do TCG com certeza. Porque eu não lembro de ter em algum spot o Small World em algum deck, desde que ele foi lançado. Pelo menos não muito relevante. E aqui no OCG só jogou no Dino.
O Dino era o deck Então, que os Dinos e as variantes de Dino FTK eram os que mais usavam Small World aqui. E, pois, obviamente, o próprio Vanquish Soul, né? O Vanquish Soul usa Small World de maneira bem boa também. sim, sim. Então, realmente ele tem essa característica também, mas, tipo, é sinistro, porque realmente essa versatilidade dele é ótima de transformar Hand Trap no começo Mortem, Play. Ou o contrário, Extender redundante em Hand Traps, e Hand Trap orientada pro formato. Ou pegar Kaiju, que são coisas que acontecem aqui desse jeito. Ver isso acontecendo por lá é interessante. Então, tipo, eu achei interessantíssima essa vertente do MathMech e, de novo, faz total sentido com o formato, né? O que é sempre bom da gente ver alguma coisa que, olha, pô, faz sentido isso. Maneiro, não é só um bando de japonês doido jogando. A questão do Aratama e do Saktama ali, eu estranhei um pouco também, porque tem um mundo onde você, sei lá, Parallel Exceed virou um Bagushka, que tem um Bagushka no Shadek, The MathMech, que você comba com o Circular e Sigma e lock em Cyburst. Mas aí é a parada do que o Yuguri falou, né? O Aratama Saktama, o cara vai dropar o Maxi ali, pra virar uma Alabert e pegar o Circular, ele vai esperar você fazer o Alabert pra pegar o Circular. Se ele der antes, você faz Bagushka e passa. E aí tem as hand trap pra poder jogar, tá ligado? Tipo, é uma parada pequenininha, mas que é muito interessante. E aí você divide a interação no mundo em que deu certo e, ao mesmo tempo em que você consegue ter as tech pra poder não perder pros FTKs, como eu falei mais cedo, você desvia das interações usadas para o melhor deck, que é o Purrely. Então, tipo, total sentido no MathMech. Eu tinha falado lá no meu vídeo que eu achava que o Purrely ia aumentar. Eu acho até que ele vai, tá? Eu acho que o Purrely, o Exceed pretinho, é bom o suficiente para avançar o estado do deck. Mas o MathMech aqui, eu passei a ter esperanças nele. Porque, de novo, faz sentido. É engraçado porque, tipo assim, muita gente tá falando que o Purrely ele se consolida, se mantém como o melhor deck, né? Mas o matchup do MathMech, pelo menos na teoria, né, contra o Purrely é muito bom. É muito, muito bom. Então é engraçado, porque ele tem essas características boas contra todo mundo, e é uma dinâmica que a gente vai ter que acompanhar pra ver realmente como que vai ser, né? Mas se o Purrely sobe muito, o MathMech ele continua tendo como melhor match o deck que mais aparece, entendeu? Entendi. Então aí ele mesmo sobe muito, sabe? Então essa dinâmica vai ser interessante de acompanhar. Acho que dá pra gente descer um pouquinho e falar dos nossos amigos Branded Despia. De novo, a redundância que eu odeio, mas... Outro que se recusa a morrer, né, mano? Pelo amor de Deus. Sinistro. Sinistro. A gente gravou um vídeo falando com o Mark pro canal dele sobre a questão do Desp e tal, e a gente pincelou um pouco sobre a questão dos Despias, né? E que ele já foi um contender ali ótimo no OCG por muito tempo, desde aquela época, antes de lançar pra gente aqui, né, que usavam Brave Token, ou se não usava Brave Token, uma beleza, mas enfim, era um deck agressivo, com um teto bom, era só Mirrorjade de uma beleza, é um teto maneiro, tinha as fusões nele por trás, isso é bom pra cacete, e tudo isso construindo com o mínimo de carta possível. E era o motivo dele ser um deck bom, um deck com poucas cartas, com uma jogada bem curta, que Under Maxi, foda-se, dava pra você fazer a parada e tancar, e ao mesmo tempo, no OCG, ele usava Hand Traps, e era a característica dele. Com o passar do tempo foram dados hits, né? Limitaram o Opening, como tá até hoje, limitaram o Branded Fusion, eu lembro que em algum momento semi-limitaram o Aluber também. Hoje ele já tá a 3 de novo. Não, isso daí é no Master Duel. Nossa, Ih, o rapaz. tá a 3 ainda. Ele nunca foi a 2? Nunca. Então foda-se o que eu tô falando. Quem foi a 2 foi a Opening, e aí a Opening foi a 1 depois. Perfeito, então Opening e Branded Fusion todas a 1. Aí obviamente dá uma diminuída, né? E aí o deck passa a tentar moldar e tal, e quando tinha Tiara dá pra você fazer um deck com um monte de bicho, então todo mundo feliz de novo. Veio a Banlist e limitou todos os bichos. Então, porra, capou de novo a porra do deck. E agora está aqui ele, mais uma vez, representado. É engraçado porque ele foge um pouco dessa característica que a gente tá falando, né? Eu não consigo ver nenhuma dessas características que a gente falou nesse deck. Ou seja, não é um deck que cabe um montão de hand trap, apesar de, nessa decklist que a gente tá vendo, ter 3 Ashes, 3 Maxis, 2 Crow e 3 Ogres. São 9 hand traps com um Impermanence 10 hand traps. Não é muito, mas é um pouco perto do que o Despia fazia antes.
E ao mesmo tempo tem um pouquinho de bicho pra fazer os combos e tal. E ao mesmo tempo também ele toma board breaker. Board breaker não, né? Cartas anti-noir. Ele toma também, né? Porque o Mirror Jade vai ficar lá, é basicamente ele que te atrapalha. E valeu. O Lubellion também, o que desliga, dependendo da build, desliga as Branded, né? Essa build não mostra especificamente, mas, cara, o Branded, ele tá num spot muito estranho aqui no Japão, porque, assim, o TCG, geralmente, vocês sabem que aqui é um mundo com Maxi e tal, é diferente, mas vocês têm aonde olhar, certo? Tem um lugar pra se olhar, pra tirar uma base. O Branded, ele não tem pra onde olhar aqui no Japão. Não tem outro formato que esteja com a banlist parecido. Os bichos tudo mexido, a Branded Fusion mexida. Então a galera, eles tentam de tudo aqui. E essa build que a gente tá vendo, eu acho que, pela minha análise porca, é o máximo que a gente tem de consistência, né, cara? O amigo tá usando os DD Crow e a Ogre, porque a Ogre overall ela tem uns spots legais pra dar, né? Que a gente explicou antes, é uma hand trap que é o típico, sozinho não faz nada, mas comprando na Maxi é bom porque impede às vezes você de morrer ou coisa assim. O Crow, ele provavelmente esse amigo tá usando por conta da subida do próprio Mathmech, né? Contra o Pure ele é bem, né, esse Crow, mas contra o Mathmech até que funciona. Porque você impede lá o Sigma de voltar e impedindo esse Sigma de voltar você não toma a Superfatorial. Você toma a Superfatorial, tipo assim, só invocando os bichos ali sem... Dá no fatório, né? Desse tipo. Então, dá enchain, né? Pode dar enchain durante o combo pra você não tomar ali o Link 5. Então tem aplicabilidade boa, fora que é um Dark pra você fundir com a Cartesia. Então tem esse lance também. Essa Decrypt, ela tá no desespero, né, cara? 3 Cartesia, plus um Dark pra tentar começar a jogada de Grangnol. E as 3 Spell maluca lá que invoca e revela uma fusão e invoca. Eu esqueci o nome dela. Deployment. Fusion Deployment. Isso, a Deployment. É a tentativa desesperada de falar, cara, por favor, deixa eu chegar na Branded Fusion, cara. Pois é, de nada, cara. Porque faz diferença, né, velho? Sinistro que faz diferença o Open e a Fusion a 1. Porque a Deployment não interage com a Aluber. E aí ela interage com a Cartesia, mas beleza. Aí o maluco maximizou pra fazer aquele giro que pra gente aqui no TCG é uma jogada, entre aspas, secundária, que a gente usa mais pra dizer, eu consigo Branded Fusion sem passar pelo Aluber, por exemplo. Dá pra buscar, o Aluber foi negado, eu consigo buscar. Granol, Saroni, aí você joga o Retribution e pega de volta pra mão. Essa jogada aqui pra gente é uma jogada secundária, é quase que uma jogada primária pra ele, porque a chegada no Aluber é curta. É mais fácil chegar na Cartesia do que no Aluber, por exemplo. O que, por consequência, é mais difícil chegar na Branded Fusion buscando com o Aluber. O que é sinistro. Essa jogada secundária pra gente passa a ser a principal, porque ela tem Open a 1 e Branded Fusion a 1. Isso é engraçado, né? E até um quebra-cabeça aí pro Mark Charo resolver. Jogar em live essa porra desse deck de OCG aí, ó. Tenta fazer isso, Mark, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, o deck ele funciona, ele coloca uns bichos grandes na mesa, legal. Dependendo da build que você tá usando, também faz a Winda na forma de Floodgate, né? Não é o ideal que você tá colocando Garnet e deixando um deck que já é horroroso pior ainda, né? Então... mas funciona, né? O interessante também é que essa build aí desse amigo aqui, que resultado que ele conseguiu, né? Ele conseguiu ficar em segundo lugar, inclusive não tá usando as Branded de Bistion, né? Ele tá usando, por exemplo, pelo Lubellion ter sido mexido e toda essa engine tá mexida, ele tirou a Rebranded e tirou a Beast. Ele tá usando somente como o Lubellion como alvo de Branded Fusion pra tributar o Albion lá e fazer a vantagem. Ele coloca o Lost ainda. Isso. Ele tem um Dá Lost. pra colocar o Lost, né? E aí esse Lost vira Mercurier, que divide interação e tal. E você tem interação na mesa. Por incrível que eu tenha aqui que pareça assim, falando dessa parada de que não fazia muito sentido, na verdade, desse jeito curto, assim, eu acho um pouco engraçado, porque parece que é curto, mas ao mesmo tempo precisa de muito volume. Mas... É que a jogada de Cartesia plus Saronir é uma jogada que ela gera, tipo assim, ela gera um campo ok, mas gera um follow-up muito pesado. Sim, e ela aí eu acho divide que bem. Por isso que justifica isso. E aí por isso que justifica talvez aumentar um pouco mais o número de hand trap e tentar com tanto desespero chegar nessa jogada. Porque, inclusive, é uma coisa que o deck não usava antes, por exemplo. Antes na versão com Bestial e tal, né? Que não que não usava, mas tinha a opção de não usar, por exemplo, o loirinho, o Acrosalt. Entendeu? Porque você tinha um volume de jogo. Você tinha um volume de jogo mais legal com os Bestial entrando ali, tá ligado? Com um pouco mais, umas 2 cópias de Branded Fusion, assim, ainda fazer uma gracinha.
Aí agora, com a sua Normal Summon sendo tão crucial, você precisa usar ela também. Por isso que essa Impermanence tá uma cópia, inclusive, eu imagino. Esse cara ele não pode levar nada na Cartese, entendeu? Ele tem que proteger essa Cartese a todo custo. Eu achei... Se a Veiler, por exemplo, começar a ser usada, ele com certeza vai meter uma copiazinha de Veiler ali só pra não tomar essa Veiler. Mas eu achei bom, cara. Eu gostei bastante desse momento inicial aqui do OCG, tentando, entre aspas, analisar aqui os acontecimentos. Eu acho que o que eu tô achando coeso, tá ligado? Tá fazendo sentido, parece estar coeso com o momento que estão enfrentando. Eu gostei, esse Mathmac, o Pearl do jeito que tá, e esse Desper também, até o Tiara também, tá ligado? Achei bem maneiro, tô gostando desse momento. E essa inventividade nova pro deck, eu acho que, inclusive, é saudável. Ah, foda-se, meu deck tá mais fraco. Pô, tem que tá, cara, foda-se, tem que tá. E com o passar do tempo, o deck tem que ficar mais fraco mesmo. Porque fica mais forte, pô. Recebendo mais suporte de Desper, tá aí tomar no cu. Vai ter a Season 2, hein? Vai ter a Season 2, hein? Quando o nome anunciou, vai ter a Season 2 da lore. Na Season 2, o Albaz vai chegar só com uma perna, vai chegar capado. Não tem jeito. Aí sim. Essa é a Season 2, o Albaz todo fugido. É o Genos do One Punch Man. Todo meta que ele entra, ele vai perdendo um membro, tá ligado? Esse é o Desper, pronto. Perfeito. Mas eu tô achando foda, cara. E aí, como sempre, o side deck do nosso herói, só pra exemplificar o mundo ali, né? Nibiru Draw, Exidian Core, TTT Fake, Herald of Abyss, e aí algumas coisas de covardia como o de Barrier, Reboot e Rap's Feather. Esse é o mundo que estamos vivendo no OCG, na verdade eles, né? Eu não tô vivendo essa porra não, graças a Deus. Bom, isso daqui é um deck de Synchron, e eu achei interessante a gente talvez encerrar aqui o assunto falando sobre ele, teorizando um pouquinho sobre ele, como que vai ser o impacto dessa estrutura de deck aqui no TCG, porque vocês não são obrigados a lidar com 3 disso aqui, 3 disso aqui, e 2 para 1 isso aqui. Então, por exemplo, essa linha aqui inteira de carta pode mudar aqui pro TCG, fora que vocês, na engine de Adventure Token, aqui vocês têm o Grifo, que é gigante. Explicando o que é esse deck, Grimório Gameplays. Com os lançamentos de Synchrons bons no Yu-Gi-Oh!, existe um monstro que desde... quando que ele lançou mesmo essa porra aqui? O Junk Speeder lançou em 2020 pra vocês? Acho que foi um pouco antes, 2019, que eu acho que quando lançou a Master Rule em 2020 a gente tava falando desse bicho, com medo dele. Ah, true, verdade. Quando mudou a Master Rule, todo mundo achou, nossa, Synchron é o melhor deck do Yu-Gi-Oh! Agora. Exato. Enfim, o Junk Speeder, que é um Synchro nível 5, que na summon dele você pode invocar quantos Synchrons do seu deck você quiser. E assim, é o tipo de monstro que a gente olhava e ele trazia, sei lá, ele trazia o Junk, o Junk Synchron, trazia ali um Synchrons ruimzão, sabe? Aquele Synchron nível 4 que faz o Road Warrior, que invoca um guerreiro do deck, sabe? E os combos eram esquisitos e não eram coesos. Por quê? Porque os Synchrons que você trazia não eram bons. Só que Siak, que tá saindo agora pra vocês, traz um puta Synchron bom, que é o Assault. Entra Special de graça, faz bicho nível 10, nível 8, tranquilão, tá ligado? Revive dragão. Triste fim, vocês não tem Chaos Ruler, né? Triste fim. Mas é um puta bicho forte, nível 2, interage com o Splight também, né? Tem essa questão aí. E agora a Duelist Nexus traz o Revolution, que a gente já comentou quando a gente tava falando do Tier lá, que é basicamente um microcoder, ele faz sincro da mão. E aí, quando você faz um dragão, tem um dragão sincro na mesa, ele pode voltar como nível 1. Ou seja, ele é 2 tentativas de jogada em uma só. E o que isso faz exatamente? Isso faz com que agora o Junk Speeder ele tenha bons alvos que você não só quer ter no deck, entendeu? Que são boas cartas, e tem esse Stardust Synchron aqui também, que ele é um bicho bom, que ele entra Special e ele pode tributar um bicho pra entrar Special, e quando ele entra ele busca as cartas aqui desse arquétipo, esse sub-arquétipo, né, que não é ligado por nome a eles, né? Ele tem essa versatilidade, o próprio Jet, que é uma carta historicamente boa. Rocket Synchron. Enfim.
Por algum motivo. Traz o Isso é sinistro. Rocket Synchro. Rocket Synchron, verdade. Caraca, nossa, eu tinha até esquecido totalmente disso aqui. Eu ia falar disso daí depois, mas tinha esquecido completamente. Rocket Synchron, por algum motivo o Yusei e o Revolver tiveram um filho, né? Exato. Por algum motivo. O Yusei e o Revolver tiveram um filho. E, enfim, conectando tudo isso, tá? Resumindo, pô, Grim, me enrolou. Qual que é o lance? Esse deck aqui, ele faz hand loop. E aí você vai falar, pô, Grill, mas o deck, ele é deck de Chaos Ruler. Não é um deck de Chaos Ruler, é aí que você se engana. Ele usa o Chaos Ruler meio que como um plus. Ele passa pelo Chaos Ruler no meio do combo dele, porque você tem alguns bichos que é legal você comprar. E aí, esse deck especificamente do cara que é experimental. Mas você pode achar aqui os próprios Synchros aqui de follow-up, você pode achar os amigos aqui de extender, mas a ideia dessa variante aqui é ser um deck de hand loop. Como que você faz esse hand loop? Você faz o Omega, lupa o Omega com o Dispater, ou seja, você faz o Omega, bane uma carta. Fez o Dispater, volta o Omega, bane outra carta. Passa pelo Power to Braver aqui, equipa essa bodeguinha aqui, estoura com... você pode estourar de várias maneiras, né? Estoura com o Charles, estoura com outra coisa, mais um hand loop ali. Charles, se eu não me engano, inclusive, ele pode equipar no turno da amiguinho também e dar outro hand loop, enfim. Mas aqui você tira duas, aqui você tira... com esses dois você tira duas, com esse amigo aqui você tira uma, e com o Trichulinha, porque você é um deck de Synchro, você faz ele de maneira bem fácil, passando por esse novo Tzolk'in aqui, que eu não vou saber o nome dele exatamente, mas esse novo Tzolk'in também é uma parte muito importante da jogada, que ele pode se embaralhar, eu acho que no extra deck, e trazer o Stardust aqui, que ajuda você a conectar com outras jogadas de Synchro que você faz. E aí você faz esse hand loop pra 4, acho que é 1, 2, 3, 4, 5 se você lupar aqui de novo. Você faz esse hand loop pra 5 cartas do amiguinho com uma Barone de plus. E aí, pô, Grill, mas é combo de Yu-Gi-Oh! Pro. Sim, o meu ponto aqui é o seguinte. Nós somos uma terra que tem Maxi, nós somos uma terra limitada estruturalmente em relação a decks de combo, então isso aqui... Os melhores players, eles não estão jogando com isso aqui, eles não têm interesse em testar tanto isso aqui, entendeu? Agora, no TCG, vai surgir ali um Gabriel Nets, vai surgir um Jesse Cotton... E aí vocês sabem qual que é o fim, entendeu? Eu só tô lançando aqui a braba porque vai que você se interessa e talvez você quebre isso daqui antes de chegar no TCG. Então faça o favor e estrague o formato TCG, porque é isso que eu quero. Eu tô cagando, se estiverem FTK aí, eu quero que o caos aconteça. Enfim, é isso. Bom, e muito bem, meus amigos, é isso. Esse aqui foi o nosso giro, nossa mini análise porca, feita completamente com nossos glúteos, depois do primeiro reporte da Road of the King e essa análise inicial do metagame no OCG. À medida que forem tendo os novos reportes sobre, a gente tenta vir aqui e falar um pouquinho. Mas basicamente espero que você tenha curtido esse nosso segundo episódio e... valeu. Tamo junto, rapaziada. Obrigado, um beijo no coração de vocês e tchau, lamento, best deck. Let's go!